Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Nosso programa tem hoje como convidado o psicanalista Francisco Alves, grande Chiquinho, conhecido aqui na nossa região. Está hoje aqui para falar um pouquinho mais dos problemas que acontecem com as pessoas no cotidiano, a questão de comportamento. Francisco, tudo bem? É um prazer recepcioná-lo aqui no nosso programa. Tudo bem, Santiago. Quero te agradecer aí pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com você, com toda a sua produção, toda a sua equipe, viu? Muito grato. Legal, o Chiquinho já é um amigo de longa data e hoje a pergunta primeira, inicial que eu gostaria de fazer para você é em relação ao ano de 2016. Nós estamos começando em janeiro, mais um ano, e as expectativas são muito grandes, com relação a que esse ano eu vou dar certo, esse ano eu vou estourar, esse ano eu vou fazer aquilo. Mas muitas pessoas às vezes não planejam tudo aquilo que elas almejam. Como é que fica uma situação como essa? Começar um ano sem o devido planejamento. Então, tudo novo, novidade, a esperança de ter um ano diferente, mas a diferença, eu sempre digo, que quem vai fazer é cada um de nós. Por isso que tem que fazer um planejamento durante esses 12 meses, você pode fazer um planejamento, isso acontece muito lá no consultório, as pessoas que passam lá comigo para fazer análise, fazer terapia. E daí a gente faz um planejamento, faz um coach com essa pessoa muitas vezes, de fazer um planejamento a médio, pequeno, médio e longo prazo. Se você não tiver metas para você objetivar, alcançá-las, daí fica inócua a vida, Fica muito difícil, porque daí você planeja uma coisa, daí não está tudo acertado, aquilo que você quer, é isso mesmo? Tem que começar a fazer as interrogações, as perguntinhas. É isso que eu quero? Por que eu quero fazer isso? Para quê? Que tempo? Qual horário? Porque o nosso cérebro, Santiago, ele trabalha por imagem. E se você não pegar uma planilha, desenhar, escrever o que você quer fazer, fazer, de repente, uma pesquisa daquela atividade que você vai exercer, vai ficar fadado nos primeiros 6 meses, 12 meses, você ter que fechar o próprio negócio. Ô Chico, teve uma palestra que eu assisti e o cara é um empresário e tal, bem sucedido, e ele disse, durante a palestra, olha, pegue um papel, coloque 12 itens que você gostaria de realizar e um valor final que você gostaria de atingir, tipo... Existem pessoas que gostariam de atingir 100 mil reais no final de um ano. Existem pessoas que gostariam de atingir R$1 milhão ao final de um ano. Então, coloque essas metas na sua vida, dobre o papel e guarde o papel. Mas saiba o que são essas metas e procure desenvolver coisas para que essas metas sejam atingidas. Essa questão também vale? É importante? Vale. O que nós fazemos no consultório é o que a gente chama de roda da vida. Daí você coloca as suas metas e põe os prazos, o que você quer, Isso a gente viu aí há tanto tempo, o segredo, a lei da atração, e ela só trabalha por metas. Então você tem que desenvolver as metas, colocar o dia e quanto você quer naquele tempo. Dobrar, guardar, também pode. Mas o interessante é que você vá verificando mês a mês se aquelas metas que você anotou, elas foram alcançadas. Se não foi alcançado, o que está faltando para você atingir aquele objetivo? Agora, quando você guarda, o cérebro esquece. Às vezes no consultório a gente usa muito, por exemplo, as pessoas que elas têm insônia, porque no dia seguinte ela tem que fazer um monte de atividade. Então ela vai... E durante o período da noite, ela não consegue dormir, porque não consegue ver as atividades. Então, o que é que nós pedimos sempre? E vai uma dica para você que está nos assistindo nesse programa, que tem uma audiência tão grande, Muito obrigado. Anote tudo que você vai fazer, vai realizar no dia seguinte. Feche e vá dormir. Porque daí o teu cérebro, ele ficou livre daquele compromisso do dia seguinte. E aí, com certeza, você vai dormir bem melhor.
Isso, por exemplo, no meu caso, quando eu tenho um compromisso muito, mas muito importante no dia seguinte, eu quase não consigo dormir à noite, porque eu fico acordando preocupado em perder hora, fico acordando preocupado de que vai dar certo ou não vai dar certo, né? E é exatamente isso que você está falando, né? Porque o nosso cérebro, ele não para de trabalhar, né? Ele trabalha 24 horas por dia. Agora, se você desacelerar ele um pouco para ele descansar, né? Sonhar. O sonhar é muito importante para a vida de cada um. Aquelas pessoas que não sonham, elas vão ter problemas psicológicos. Pode até ir para uma esquizofrenia, né? O esquizofrênico ele já quase não sonha, né? Então é interessante que essas metas você realize antes de dormir. Toma lá um chá, um café. Café não é muito bom para perde o sono, né? Sim. Mas um chá relaxante, alguma bebida que seja relaxante e faz a anotação daquilo que você tem com planejamento no dia seguinte. Você como jornalista, né, e tua atividade é bastante corrida, devido a tantas produções que você elabora, é uma dica, né, de anotar tudo aquilo que você vai fazer durante o período do próximo dia. Por exemplo, todo ano, né, muitas pessoas acabam comendo lá 7 uvas, fazendo a simpatia, comendo a lentilha né, na passagem de ano e aquela coisa toda, né, aquela bobagem toda. Isso aí vale se a pessoa não correr atrás? Não vale. Né? A própria Bíblia já diz isso, fazei por ti que eu te ajudarei. Jesus falou isso, né? Uhum. Então você pode fazer, cada um tem uma crença e deve fazer aquilo que acredita, mas você tem que buscar. Né? Se você não busca, não vai cair do céu. Né? Até para ganhar na Mega, você tem que ir... Tem que jogar. Tem que jogar. E tem que ir até lá a banca para poder fazer o jogo. Aliás, tem uma história muito curiosa, né, com relação a esse negócio de jogar na Mega. Aquelas histórias que a gente sempre ouve por aí, né, aqueles contos e tal. E aí teve um cidadão que, durante a vida toda dele, ele ajudou entidades, ele participou como voluntário de uma série de situações. Ele foi o cara em pessoa, nunca prejudicou ninguém, né, sempre procurou se doar. Como pessoa foi um grande exemplo. E aí ele faleceu, e aí ele chegou lá diante, né, do Senhor, e o Senhor perguntou para ele: você tem alguma pergunta a me fazer? Ele falou: Senhor, fiz tudo o que poderia fazer e até mais, né, em ajudar o próximo, em propagar, né, a palavra do Senhor, em difundir o Evangelho, mas, né, o Senhor não me deixou rico e todos os meus amigos ficaram ricos, Senhor. Eu não merecia ganhar na loteria. Aí o Senhor respondeu para ele: mas você jogou? Né? Você jogou? Se você tivesse jogado, eu poderia até te ajudar. Compra o bilhete. Né? E aliás, muitas pessoas também falam isso, né? Mas eu vou jogar na loteria, eu nunca ganho. Eu compro o rifa, eu nunca ganho. Mas claro, porque não joga na loteria? Porque daí teria a possibilidade. 1 em 1 milhão, mas tem a possibilidade, né? Rifa. Eu só ganhei um frango nessa vida. Porém, né, muito pouco compro, né, rifas. E assim, eu acho que a vida, se você não der um passo, o passo não vai dar a você o que você merece. Mas é que na minha geração, né, e que ela já é antiga, é do ano do rock, não é? E você é roqueiro? Não, mas gosto, né? Sim. Nós somos muito assim ensinados em relação às crenças negativas, né? Que dinheiro não dá em árvore, que vai trabalhar vagabundo, né? Então a gente tem muita crença negativa e a gente traz isso para os dias atuais. Para você desatualizar isso do nosso processo mental, leva um tempo. Né? E assim é a minha geração, essa geração nova que nós criamos, a gente às vezes quer colocar o nosso ego nos nossos filhos. Isso é o grande problema. Né? Todo mundo pode ganhar, né? Mas tem que jogar, tem que comprar o bilhete. Se você não ganha, é 1 menos 1 milhão. Né? Então, eu acho que cada um tem a sua crença, né? Não discordo de ninguém, é lentilha, é a semente da romã, tudo vale. Mas se você tem que correr atrás. Francisco, e os signos, né? Você abre o jornal, signo, peixes, que é meu signo, né? Hoje você terá uma grande surpresa na vida, a cor é rosa.
E aí, Áries, você não sei o quê. E aí sai no jornal, na televisão, na internet e tal. Os signos são confiáveis? Olha, tudo depende daquilo que você crê. Se você acredita que aquilo lá é pedra, vai ser pedra, não é? Então, o signo também tem um estudo que é feito, só que são matérias frias, né? Hoje a gente sabe, antigamente a gente, nossa, o signo está falando isso, que não pode viajar, de avião não vou, né? Mas existem algumas matérias que são frias, mas tem um estudo lá para aqueles que acreditam, né? Eu acho que devem continuar acreditando, tudo é válido, não é? Agora, precisa você acreditar numa coisa que é muito, em algo que é muito importante, que é Deus. E superior a tudo. Superior a todas as forças, né? Se as pessoas não acreditam num Deus, numa força maior que fez tudo isso aqui, então ela está fadada, está perdida a ser um ser, não é? Que não vai encontrar muitas respostas. E uma coisa, Chico, que eu tenho falado principalmente no meu programa de rádio, né, é o seguinte, é que você permite que as pessoas entrem na sua casa, né, que alguém possa sair da rua e entrar na sua casa? Não permite. E Deus nos deu o quê? O livre arbítrio, que é a possibilidade de escolher se gosta, né, de alguém, se gosta de uma pessoa, de outra, se quer aceitar a presença de Deus ou não, se acredita ou não. Deus nos deu isso. E aí a questão da sua casa, que é você permitir, né, se as pessoas podem entrar ou não. E na nossa vida não é diferente, né? Se na nossa vida a gente não permitir a entrada de Deus, Deus não vai entrar. Porque Ele deu a você o livre arbítrio, né? Então você tem o poder da escolha. Eu quero ter a minha vida com Deus no meu coração, né? No meu cérebro, na minha vida, né? Não, eu não quero a presença de Deus. Então Deus deu essa possibilidade. E o que a gente percebe é que muitas pessoas ainda estão com os corações trancados. Batei a porta e essa porta se abrirá, né? Então eu sempre tenho dito que algumas pessoas pedem para que nós aceitemos Jesus. Nós já aceitamos isso desde o nascimento, não é? Eu sempre digo que nós precisamos deixar com que Deus desperte em nós. Quando esse Deus desperta em nós, a gente tem uma grande possibilidade de ser uma pessoa cada dia melhor, porque Ele está desperto. Agora, quando você fecha as portas, esse Deus dorme. E as pessoas às vezes criticam, falam, mas Deus não me ajuda, porque isso, porque aquilo, eu não fiz a 7 romã, e daí Deus não me ajuda. Não, você não deixou Deus despertar durante aquele tempo. E fora esse fato, tem a questão do faça a sua parte, não é? Porque adianta eu pedir, Pai do céu, maravilhoso Senhor, meu Deus, me dê um emprego, aí eu fico em casa dormindo, né? Você acha que o dono lá da grande empresa, da Nestlé, vai lá em casa aí, ô Santiago, eu quero que você vai tomar, acorda Santiago, eu quero que você vai trabalhar para mim. Não vai acontecer isso. Então, né, nós temos que fazer a nossa parte e Deus com certeza vai fazer a dele. Dificilmente vai acontecer dessa forma, não é? Mas a gente tem que lembrar também que Deus move montanhas, né? Então, a fé faz com que isso às vezes ocorra. Não que você ficar em casa deitado e que vai alguém bater na porta e trazer um emprego. Mas quando você tem uma fé tão grande nesse Deus que habita em cada um de nós, vai fazer com que você desperte. Que você busque. Que você busque. E encontre. É aquela passagem, né, do paralítico lá, né, que está lá na cama e Jesus vinha numa casa e ele precisava falar com Jesus. Ele falou, mas como é que eu vou lá? Um amigo falou, não, mas eu te levo. Ele falou, mas só você não consegue, né? Eu vou chamar mais algumas pessoas. Então ele chamou mais 3 amigos e pegaram a cama e levaram. Então são 4 pessoas carregando um paralítico. Com um único objetivo. Com o único objetivo, ver Jesus, falar com Jesus, estar com Ele. Uhum. E chegando lá não pode entrar porque a casa estava tomada. Então o que eles fazem? Puxa vida, nós temos que entrar pelo telhado. E esses amigos, a fim de que aquele amigo encontre paz em seu coração, eles chamam mais 4 pessoas. E vem falar assim, mas o que a gente tem que fazer? Tem que colocar uma escada, chama mais 2. Então uma pessoa que estava paralítica, que tinha o desejo, mobilizou 4, 8, 10 pessoas, não é? Mas e agora? Então nós vamos subir essa cama, abrir o telhado
não é? E lá embaixo estavam todas as pessoas para pegar. Então, ele mobilizou várias pessoas com um objetivo, né? Que ele tinha uma meta, ele tinha um foco. Eu quero ver Jesus, né? E as pessoas descem essa cama e Jesus o vê e fala, tua fé te curou. Pega a tua cama e andas. Ora, se o cara era paralítico, como que ele vai pegar uma cama e colocar nas costas e ir embora? Então, na verdade, ele não era tão paralítico assim, não é? Fisicamente, mas era paralítico mental, talvez estivesse com uma depressão muito profunda. E Jesus fala, abertamente fala, vá que a tua fé te curou. Mobilizou muitas pessoas, não é? Que legal, né? Que bacana. Ó, nós estamos indo para um rápido intervalinho, daqui a pouquinho a gente continua esse papo gostoso com o Francisco Alves, que é psicanalista. Olá pessoal, eu sou o Santiago Lourenço e esse é o Maxwell Colombini. E agora nós estamos também aqui na Rede TVI com o programa Facilita Araras. Um programa na área tecnológica, voltada na área de engenharia e agronomia, principalmente a você, telespectador. Todas as terças às 19h30, com reprise aos sábados às 16 horas. E nos vemos lá. Conheça os serviços da Saeel, Engenharia Elétrica, Projetos e Assessoria Técnica. A Saeel oferece projetos de rede de distribuição elétrica, iluminação pública para praças e jardins e acompanha a sua obra do início ao fim. A Saeel possui projeto de sistema de proteção contra descarga atmosférica e estudo de proteção sobre corrente de média e baixa tensão. Os profissionais da Saeel fazem análise sobre a conta de energia elétrica e prestam orientação técnica para construtores e prestadores de serviços. Projeto elétrico para residências, comércios e indústrias é com a Saeel. Rua Consolação 277, Belvidere, Araras. Fone 3351-2530. O CREA São Paulo está apoiando publicamente a campanha 10 Medidas contra a Corrupção. Criado pelo Ministério Público Federal, este movimento quer transformar em projeto de lei 10 propostas de combate à corrupção e colocar um ponto final nessa prática que tanto prejudica o Brasil. Participe! Imprima sua ficha de assinaturas no site www.10medidas.mpf.mp.br. Depois de preenchida, encaminhe a ficha assinada pelo correio. Você também pode enviá-la para qualquer unidade do CREA São Paulo. Vamos juntos mudar a cara e os rumos do nosso país. Agora chegou a sua vez de ajudar a acabar com a corrupção nesse país. A sua participação é muito simples. Nós temos que coletar 1,5 milhão de assinaturas para que nós possamos levar até o Congresso Nacional 10 medidas para acabar com a corrupção. Nos ajude nessa campanha coletando assinaturas. Para que possam assinar, deverão ser eleitores. Peço a cooperação de todos vocês nessa campanha que é de todos nós. Muito obrigado. Eu agradeço muito especialmente o apoio que o CREA está dando para essa campanha contra a corrupção. E eu quero dizer para você, se você é engenheiro, se você não aguenta mais o custo Brasil, os custos decorrentes da corrupção, se você entende que a corrupção é um mal do qual nós devemos nos livrar, eu queria te convidar para aderir a essa campanha, para imprimir uma ficha de coleta de assinaturas e para colher assinaturas e encaminhar para o Ministério Público Federal. Vamos juntos colher 1,5 milhão de assinaturas e contribuir com a mudança do nosso país. Nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Nosso convidado de hoje, Francisco Alves, psicanalista, falando um pouquinho mais sobre o ano de 2016 que está começando, sobre fé, sobre o buscar. E o Chiquinho tem uma frase, né? Uma frase não, mas uma palavra que ele fala que eu gosto muito, que é oração, orar e ação, né? O que significa essa palavra, então? Gostaria que você pudesse esmiuçar.
É bem simples. A gente poderia pegar uma história de Mônica, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, não é? Mônica, Agostinho, uma pessoa muito inteligente, mas ficava perdido. As pessoas não davam oportunidade a ele. E Mônica sempre orava, se ajoelhava. Diz a história, a literatura, que os joelhos de Santa Mônica era totalmente feito em calos, enquanto ela orava. Mas não tinha nenhuma opção, ela só orava, rogava a Deus. Mas a partir do momento que, além das orações de Mônica, ela começou a fazer a ação e procurar um padre, procurar um bispo e falar do seu filho, que ele tinha uma inteligência fora do comum, as coisas mudaram. Não só para ela, mas para a vida de Agostinho. Até que um padre, um bispo, trouxe ele para fazer as homilias, escrever e a história estar aí. Então, orar. Você pode, no seu recanto, né, sozinho, orar a Deus. Pode, mas precisa fazer ação. Não basta você só pedir um emprego, você tem que fazer o currículo e levar na empresa. Ou hoje, eletronicamente, mandar os e-mails para as empresas que fazem isso. Orar é importante, mas a ação também ela complementa e aí transforma. Orar mais ação, oração. Legal. Chiquinho, esse ano 2016, né, principalmente começando agora, né, por esses dias, só que o final de ano, para muitas pessoas, é uma dificuldade muito grande, né, para muitas pessoas, em razão da depressão, em razão do pós-ano, pós-festa. Como que define essas pessoas, principalmente nessa questão do pós-festa? Todos estão numa festa, né, se divertindo, inclusive essa pessoa. E aí, quando todos vão embora, parece que começa o vazio nessa pessoa. Como definir um caso como esse? Para muitos, é a falta daquele que já está faltando a alguns natais, a alguns anos novos, né? Algumas comemorações. Para muitos, tantos, é o primeiro ano que perdeu seu ente querido, o pai, a mãe, o irmão, o filho, e é muito difícil. E nesses momentos, por exemplo, de outubro até dezembro, o consultório fica um pouco mais cheio. Por quê? Porque as pessoas querem se preparar para chegar nessas festas sem os seus entes queridos. E após o ano novo, as pessoas voltam também deprimidas, porque elas passaram o Natal e o Ano Novo sem o seu parente ali próximo. Eu tenho um caso, né, que dá para falar, não é uma terapia mais profunda, mas de que o pai era o primeiro ano de falecimento e fazia aniversário justamente no dia 31. Né? E o que essa pessoa fez? Fez um bolo, pôs na mesa da forma que o pai gostava, e daí ela não conseguiu partir o bolo e dar para as pessoas. Ela desmaiou de tanta emoção, né? Porque ainda está muito viva a memória do pai. Todo ano, na passagem do ano, a comemoração deles era o aniversário do pai. E naquele ano, justo esse ano, esse pai já não estava. E daí a pessoa volta perdida, né, sem horizonte. E daí você tem que fazer toda uma reconstrução e dizer que nada é nosso, tudo é de Deus. Né? O que nós temos é uma dádiva de Deus para que a gente possa conviver junto. Né? Às vezes a gente aprendeu que é o meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, minha mulher, né, meu marido, não é? Mas não, nós todos estamos. Né? Eu estou filho, eu estou marido, não é verdade? Então, mas a gente não aprendeu assim, a gente aprendeu que tudo é nosso, que é o sentimento de posse. E a perda é terrível. E a perda é terrível, a gente não está preparado para a perda, não é? E aquelas pessoas que, embora tenha festa de Natal, de Ano Novo, aniversários, casamentos, para ela não tem aquele nem doce nem salgado, para ela sempre aquela meia água e muito sem sal ainda. Para muitas dessas pessoas, Santiago, são pessoas que provavelmente numa formação da personalidade, às vezes na infância, não tiveram festas, né? Ou elas perderam alguém naquele tempo. Então, essas épocas de festejar, elas ficam perdidas, porque aquilo que foi desprazeroso para eles naquela época, como elas não estão usando, foi por inconsciente inativo. E é o que está nesse inconsciente inativo que vai vazar, que a gente vai chamar de depressão, angústia, ansiedade, ela nem sabe por quê.
mas ela está triste naqueles momentos. Falta algo. O que está faltando? E muitas vezes a pessoa até vai e bebe demais para poder passar aquele tempo ali, né, que não é o correto, né? Eu penso que tem que procurar um profissional para saber de onde vem essa angústia, de onde vem essa tristeza tremenda, não é? Jesus disse em uma das suas passagens, né, aos seus apóstolos e demais pessoas, cada dia o seu mal, ou seja, né, cada dia o seu remédio. Existem pessoas, né, falando em transtorno de ansiedade e ansiedade do modo geral. Muitas pessoas você fala, olha, amanhã tal pessoa vai operar, né? Ela está com um probleminha no coração e vai operar. A pessoa já começa a passar mal antes, 24 horas antes, né? Como controlar esse transtorno de ansiedade? Eu penso que o profissional ele tem que ter muito cuidado quando vai se dar o diagnóstico, né? Principalmente quando as pessoas têm câncer, né? Uma doença que leva à morte aí rapidinho. Tem que ter muito cuidado quando vai dar essas notícias, porque alguém que está com câncer, que o médico fala, olha, você tem 3 meses de vida, ela morre antes, morre num mês, né? Então, as pessoas têm esse transtorno de ansiedade justamente por isso, porque ela busca algo, né? É a falta de prazer. A gente vai encontrar não só nessa ansiedade, mas vai encontrar em pessoas que compram demais, que bebem demais, né? Que falam demais, porque ela está buscando sempre a questão do prazer, né? E geralmente está atrelada a uma fase que a gente chama de fase oral, não é? Então, é preciso que ela sempre também busque esse profissional para saber de onde está vindo essa ansiedade, o que ela precisa melhorar, não é? Para que tenha uma vida melhor. A vida é muito fácil de se viver. A vida é muito fácil. Basta saber viver. Basta saber viver, é a música, não é? Então, as pessoas não, nós todos lutamos, não é? Para ter a vida toda, não é? E quando a gente pensa em ser, muitas vezes não dá tempo, né? Legal. Nós estamos aqui com o Francisco Alves, psicanalista. Nós vamos dar um tempinho aqui na nossa conversa para chamar o Maxwell Colombini, que tem informações para a gente. Olá, Santiago, tudo bom? Vamos novamente aqui no nosso Minuto Legal. Hoje nós vamos falar sobre a Comissão Auxiliar de Fiscalização. O que é a Comissão Auxiliar de Fiscalização? É uma comissão CAF que faz parte da inspetoria, onde tem o escritório do CREA. Ela é representada por até 8 profissionais, cada um na sua modalidade, das câmaras que hoje existem dentro do sistema do CREA São Paulo. Ou seja, essa comissão ela é responsável por ajudar o sistema, a parte administrativa do CREA para fazer a fiscalização no seu município. E também, cada inspetor representa o CREA na sua modalidade dentro daquele município. Ou seja, você que tem alguma dúvida, algum problema e queira sanar esse problema, essa dúvida, procure a unidade do CREA e tente conversar com um desses inspetores que eles têm à disposição para poder explicar para você melhor quais são os seus direitos dentro da nossa legislação profissional. Portanto, vai mais uma dica para nós aqui no Minuto Legal. E nos vemos nas próximas programas. Até lá. Maxwell Colombini trazendo o Minuto Legal, as informações para a gente. Francisco Alves, deixa eu passar aqui em suas mãos. Esse é um caderno de anotações da Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Araras. É um presentão para você, tá certo? Muito obrigado. Com o apoio do CREA São Paulo. E que você realmente, né, tenha um grande ano de 2016. E vou fazer muitas anotações e aproveitando para deixar um grande abraço para o Max, né? Uma pessoa assim que a gente admira muito, né? Lá de Limeira, aqui em Araras, né? Faz um trabalho super legal. Deixar um grande abraço para ele e toda a família. E para você também pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço para você. Até a próxima. Se Deus quiser. Vejo você no próximo programa. Muito obrigado e até a próxima.